Olá, queridos amigos do Estudo Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso encontro sobre a Revista Espírita de março de 1859 e ele foi preparado especialmente para ajudar no estudo e na resposta do quiz, viu? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, olha, parece que foi escrito ontem, as diatribes. Sabe aquelas críticas agressivas, os ataques, as ironias que aparecem quando ideias novas começam a incomodar? Então, vamos ver como a revista aborda esse assunto e, o mais importante, que postura moral e racional ela nos convida a adotar. O nosso objetivo aqui não é alimentar polêmica, de jeito nenhum, mas sim aprender a cultivar a serenidade e a firmeza nos nossos propósitos. É isso mesmo. A gente vai ver como o Kardec responde com argumentos, com método e com uma elevação moral impressionante, sem nunca, jamais entrar no terreno da agressividade. Aliás, vale reforçar, este episódio ajuda diretamente no quiz. Bom, para organizar nosso estudo, a gente dividiu a conversa em 5 partes. Primeiro, vamos entender direitinho o que são essas diatribes. Depois, vamos investigar a origem dessas críticas. Na sequência, o ponto central, a resposta da serenidade. E aí, vamos refletir sobre o triunfo da verdade e, para fechar, como a gente pode aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Então vamos lá. Começando pelo básico. O que exatamente a revista de 1859 quer dizer com essa palavra diatribes? O texto é muito claro sobre isso. Não estamos falando de uma crítica que ajuda a construir, de um debate saudável. A diatribe é outra coisa. É um ataque, sabe? Agressivo, amargo e, na maioria das vezes, bem injusto. A revista usa palavras fortes como escárnio, zombaria, ataques feitos sem o menor cuidado, sem respeito algum. E esse é o ponto-chave. O objetivo de quem lança uma diatribe não é esclarecer, não é buscar a verdade. A intenção real é tumultuar, é criar conflito, minar o trabalho que está sendo feito, especialmente quando se trata de algo novo, que desafia o status quo, como era o espiritismo naquela época. Certo. Se já entendemos o que são, a pergunta que fica é: por que elas acontecem? Por que será que ideias novas, em geral, enfrentam uma oposição tão forte? O artigo vai fundo na psicologia humana para explicar isso. Exato. A revista aponta direto para as nossas paixões. Não são objeções puramente lógicas. A raiz está no ciúme, no orgulho ferido, no medo do que é novo, na ambição pessoal. É uma resistência quase que instintiva a qualquer um que, como o próprio texto diz, levanta a cabeça e ousa se destacar. No fundo, é uma reação do ego, dos interesses pessoais, que se sentem ameaçados por uma ideia que prega renovação e, acima de tudo, caridade. E olha só que interessante, como está escrito na Revista Espírita de março de 1859. Bem sabemos que, arvorando abertamente a bandeira destas ideias, atrairíamos inimigos sempre prontos a atirarem flechadas envenenadas contra quem eleva a cabeça e se põe em evidência. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que, fica muito claro, né? A simples coragem de defender uma nova verdade já é vista por alguns como uma afronta. Pois é. E diante de toda essa hostilidade, qual é a proposta da doutrina? A resposta é surpreendente e muito sábia. Não é revidar na mesma moeda. Não é apagar fogo com gasolina. E esse contraste é fantástico. A reação mais comum, quase automática, seria a retaliação, né? A ofensa pessoal, a defesa inflamada, mas a resposta recomendada é justamente o contrário. Calma, recolhimento, foco no trabalho. E o mais difícil de todos, talvez, o esquecimento das ofensas. É uma mudança completa de perspectiva. É sair do campo de batalha pessoal para se elevar ao campo dos princípios. A verdadeira vitória não está na briga, mas na constância de um trabalho sério. E aqui está a base de tudo. Como está escrito na Revista Espírita de março de 1859, rebaixa-se pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme. Eleva-se pelo esquecimento das ofensas. Esta é a moral espírita. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que a lição é profunda. A nossa resposta é o que define o nosso patamar moral. No final das contas, a ofensa sempre revela mais sobre quem ofende do que sobre quem é ofendido. Perfeito. E agora vamos ver como essa postura de serenidade se conecta com a confiança no futuro, com a certeza de que a verdade, no fim, sempre prevalece. O autor do artigo demonstra uma confiança total de que, no longo prazo, a verdade se impõe por seus próprios méritos. A ideia é apresentada como uma força da natureza, sabe? O escárnio, a zombaria, eles podem até fazer muito barulho, mas são incapazes de parar o avanço de uma lei natural.
E a analogia que ele usa para isso é muito poderosa. Como está escrito na Revista Espírita de março de 1859, todas as diatribes não impedirão de marchar, como os anátemas de outrora não impediram a terra de girar. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que a comparação é brilhante. Assim como as condenações do passado não pararam o movimento da Terra, os ataques de hoje não vão impedir que a verdade siga seu curso. Não é uma briga de opiniões, é a resistência humana contra um fato. E aí vem uma virada na conversa que é muito, muito interessante. O artigo argumenta que esses ataques, por mais que pareça estranho, acabam ajudando a causa em vez de prejudicá-la. Exatamente. Ao criar polêmica, os críticos acabam fazendo propaganda de graça. Kardec relata na revista que cada artigo agressivo que saía na imprensa gerava mais vendas de livros e mais assinaturas. É o que a gente hoje em dia chama de efeito Streisand. A tentativa de calar acaba divulgando ainda mais. E com tudo isso, a gente chega ao nosso grande desafio, né? Como é que a gente pega esses princípios de mais de 160 anos atrás e aplica na nossa vida hoje, principalmente nesse mundo digital, nas redes sociais, que é um campo tão fértil para as diatribes? A gente pode resumir o conselho da revista em uma estratégia de 4 passos bem práticos. Primeiro, pausar, nunca reagir no impulso do momento. Segundo, manter o foco no nosso propósito, no trabalho que realmente importa. Terceiro, escolher o silêncio útil em vez de entrar num debate que não leva a lugar nenhum. E quarto, simplesmente deixar que as nossas ações e o nosso trabalho falem por nós. É um convite para agir com serenidade, responder com argumentos quando o diálogo for sincero, mas sem nunca se sentir superior. O exemplo é a resposta mais poderosa. E essa é a grande síntese para a nossa vida. Anotem aí, porque isso é dica de ouro para o quiz. A melhor resposta de diatribe é a constância no bem, com esclarecimento e calma. O objetivo de verdade não é ganhar a discussão, é proteger a nossa própria paz e a nossa elevação moral. É, no fim, não perder a sintonia com o bem. O que nos deixa com essa reflexão final? Em um mundo de opiniões tão inflamadas, onde todo mundo quer gritar mais alto, qual é o verdadeiro poder da serenidade? Qual é a força de uma perspectiva mais elevada? Que este estudo nos ajude a manter a paz interior. Porque a verdade não precisa de gritos para ser verdade. Ela se firma pela razão, pelo tempo e, acima de tudo, pelo bem que produz. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo estudo.